Hoje nós vamos falar aqui, né, sobre a justificação pela fé. Eu separei aqui 11 tópicos, e de maneira breve eu pretendo abordar alguns deles. E de acordo com vocês forem perguntando, a gente vai respondendo algumas coisas. A primeira coisa, pode chegar para cá, meu irmão, se quiser. A primeira coisa que eu separei aqui foi sobre a fé. Explicando a vocês o que é a fé. Né? Porque a gente está vivendo hoje em um momento, em um mundo diverso, onde as pessoas estão confundindo muito o que é fé. E a fé não é qualquer coisa. Ou melhor, a fé é muito diferente do que o que as pessoas pensam que é. E o primeiro tópico que eu botei aqui foi: a fé não é um produto ou um elemento criado pelo homem. A fé não é um produto que hoje eu tenho, amanhã eu não tenho. A fé não é algo colorido, visível, que eu digo assim, ó, minha fé aqui, ó, ela é azul, da cor da minha sandália. Ó, minha fé ali, ó, ela é preta. Então, a fé não vem da nossa imaginação. A nossa fé é Cristo. Então, nunca pense que você está sem fé. Por mais que você esteja fraco, a sua fé pode não estar atuante. A sua fé não está ativa. Você não está sabendo usar por alguma maneira. Mas nunca diga, estou sem fé. Porque dizer estou sem fé é dizer estou sem Cristo. E enquanto você permanecer crendo, enquanto você permanecer acreditando, Cristo vai sempre permanecer em você. Então, não é pelo fato de você estar passando por uma provação, está passando por uma luta e Deus não respondeu, eu estou sem fé. Porque Deus também, Ele prova o homem. Nem sempre Deus responde orações imediatas. Às vezes, quando Deus não responde, é porque Ele não quer só te dar resposta. É porque Ele quer intimidade. É porque Ele quer relacionamento. Você vai orar pedindo a Deus 40 dias orando, pedindo a Deus algo que desde o primeiro você já recebeu? Não. Você orou 40 dias, mas desde o primeiro você já orou e pediu aquela bênção. Você não vai mais orar. Então, quando Deus às vezes não nos dá no primeiro, é para a gente continuar insistindo em comunhão, em perseverança. Aí eu lembro de Daniel. Daniel começou a orar. A Bíblia diz que desde o primeiro dia o anjo apareceu para ele e disse a ele: Daniel, desde o primeiro dia que tu aplicou o teu coração para orar, saiu a ordem do trono dos céus. Mas o príncipe da Pérsia me impediu. Houve uma guerra no mundo cósmico e hoje que eu consegui chegar aqui. Ou seja, no 21º dia, estava Daniel orando até o 21. Se não chegasse, Daniel ia passar 40, 50, 60 dias orando. Agora eu lhe pergunto, se Deus respondesse desde o primeiro, Daniel ia orar 21 dias por algo que ele já tinha recebido desde o primeiro? Então, em momento nenhum, irmãos, se ache sem fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra. E quanto que de palavra tem no nosso coração? Agora, o que precisamos entender é, nós não somos melhor do que o apóstolo Paulo. Porque Paulo orava, em determinados momentos, Deus não fazia o que Paulo pedia. Os maiores homens de Deus que já pisaram nessa terra foram homens que se viram em momentos solitários, onde muitas das vezes eles oravam e diziam: parece que o céu não está me ouvindo, parece que a minha oração está oca, parece que não está passando do telhado. Por que Deus faz isso? Porque Deus não tem prazer em ter comunhão com o homem? Muito pelo contrário. É porque Deus quer ver um derramamento de alma. É porque Deus quer ver o soluço do nosso espírito, até onde a gente pode ir por causa dele, até que ponto a gente quer aquilo que a gente está buscando dele. Então hoje nós vamos falar justamente da justificação através dessa fé firme e viva que tem que estar em nós. Porque nós fomos justificados por meio dessa fé. A fé não é um elemento visível. Minha fé é rosa, minha fé é vermelha, a fé é uma convicção. Se alguém me perguntar um dia o que é fé, você diz que é crente, né? O que é a fé? Você fala: olha, eu posso até tentar te explicar, mas eu nunca conseguirei na exatidão, porque a fé não se explica. A fé é uma certeza que permeia dentro de mim.
E não me faz precisar de amostra nenhuma, de imprensar Deus dizendo, me mostre. Me mostre. Muito pelo contrário. Deus, ele nos colocou em uma posição de bem-aventurança. Quando o seu Filho amado disse, bem-aventurado são os que não viram, mas creram. Olha que mistério. Jesus poderia dizer, bem-aventurado foram os 12 que andaram comigo. Bem-aventurado foi Elias, que fez chuva cair do céu. Não, bem-aventurado é Giovanni, bem-aventurado é Luiz, que não me viu, mas mesmo assim acredita. E está na perseverança, com essa convicção firme. Então a fé, irmãos, é o firme fundamento, é uma certeza do que eu não estou vendo. E quando você pede algo a Deus, quando você está passando por algum momento de dificuldade, é uma oportunidade que Deus está lhe dando de exercer a sua fé. Porque se você nunca passar por luta, você nunca vai exercer a sua fé. Você vai para a academia e pega um peso, porque você vê no peso a oportunidade de você ficar com o corpo preparado, forte, ter flexibilidade no corpo. Então, o fato do seu corpo estar duro, estar com dores, é uma oportunidade que você está tendo de exercer a malhação. Vocês conseguem me entender? Então, assim, ó, entrando nesse campo de justificação por meio da fé, a primeira coisa que eu pergunto a vocês que eu explico a vocês o que é justificação? Então, justificação é nada mais, nada menos do que tornar justo. Na semana passada, falamos sobre a origem do pecado, como ele entrou no mundo, os seus efeitos, e hoje nós iremos abordar aqui de forma breve sobre os parâmetros necessários para que se possa vencer esse pecado. Porque nós vencemos tudo na vida através da fé. Então, o que é justificação? Eu botei aqui esse tópico. Justificação é alguém que não merecia e foi considerado justo. Um réu apresenta-se diante do juiz, culpado pelo crime que cometeu, mas por algum motivo, que eu não sei qual, talvez o juiz alegue legítima defesa e diga, martelo batido, ele é justo. Porque, analisando as imagens, eu vi que ele agiu em legítima defesa. Então, ele não merecia, porque ele cometeu crime. Mas o juiz encontrou algo que o justificasse, que o tornasse justo. Mas se tratando da nossa fé, não houve nada que nos tornássemos justos. Somente a graça. Nós fomos considerados justos, não foi porque pecamos em legítima defesa. Pequei porque o pecado me incitou primeiro, não. Foi porque a graça de Deus se manifestou salvadora a cada um de nós. Então, tudo me leva a entender que o fundamento não é a minha fé. A minha fé é um complemento. Mas o que é então o fundamento, irmão Paulo? O fundamento é a graça de Deus. Porque eu sou salvo pela graça de Deus através da minha fé na graça de Deus. Porque se não fosse a graça de Deus, eu teria fé em quê? No pedaço de madeira, com olho, com boca e com nariz, que não ouve, não fala, não vê, não seria suficiente para me salvar. Então, sem a graça de Deus, eu não teria fé, porque a minha fé ficaria sem um alvo. Eu não teria nenhum conceito de fé. Sem a graça de Deus, a minha fé não teria para onde apontar. Então, a graça sem a minha fé continua sendo graça. Mas a minha fé sem a graça, ela não existe, ela não vale nada. Então, eu coloquei aqui, ó, a justificação, que é o tornar justo, é dada pela graça e recebida pela fé. Olha como há uma ação
incondicional de Deus e uma ação humana. Porque a parte de Deus é de nos dar a salvação, é de nos dar a justificação. E isso ele nos fez gratuitamente em Jesus Cristo morrendo na cruz. Então ele nos deu a justificação pela graça e nós a recebemos pela fé. Veja como a graça atua junto com a fé, a ponto que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 2, ele escreveu: pela graça sois salvo por meio da fé. Aí você se pergunta: sou salvo pela fé ou pela graça? Pela graça. A fé é a convicção que você deposita na graça de Deus. A fé é o que Cristo trouxe ao seu coração e te fez reconhecer a graça. Mas nós somos salvos pela graça de Deus. Aí aqui, juntamente com o que é justificação, que é o ato de tornar justo, né? É o ato de Deus tirar de nós uma sentença que nós merecíamos. Eu coloquei os direitos que a justificação me dá. O homem que é justificado através da fé em Jesus Cristo e não através das suas obras, ele deixa de ter obrigações e passa a ter direitos. Por quê? Porque no Antigo Testamento, quando os judeus entendiam que eles eram salvos pelas obras, eles não enxergavam os direitos que eles tinham em Cristo. Tudo que eles faziam era por regra, era por obrigação, era por constrangimento. Então, eu vou dar o dízimo para ser salvo. Eu vou guardar o sábado para ser salvo. Nada disso aí é consequência de justificação. Isso aí é fruto das minhas obras. E a justificação, ela vem nos clamando uma mensagem totalmente diferente do que as nossas obras podem nos oferecer. A justificação, ela vem dizendo: não é pelo que está em você, é pelo que está em Cristo que você recebeu dele. Então, os direitos que a justificação me dá. O primeiro direito que a justificação me dá é o que está escrito em Romanos capítulo 5. Justificado através da fé, temos paz com Deus. O primeiro direito que a justificação pela fé dá a um homem que foi justificado é a amizade, é a paz com o Pai eterno. Porque antes de o homem ser justificado, o pecado levava o homem a estar em contenda com Deus. O pecado levava o homem a estar em desavença com Deus. Então, quando Jesus morre na cruz e nós aceitamos o sacrifício dele, aquela interferência que havia entre nós e Deus, de maneira que o acesso estava bloqueado, nós não poderíamos pedir nada a Deus com confiança. Não é porque Deus não ouvia, é porque os nossos próprios pecados nos acusavam. É porque os nossos próprios pecados lembravam: não se esqueça que eu estou presente em você e há uma barreira. Porque Isaías 59 fala que o pecado separa o homem de Deus, mas a justificação aproxima o homem de Deus. Esse é o motivo pelo qual nós precisamos entender muito perfeitamente a justificação pela fé. Porque a justificação pela fé, ela nos coloca em uma posição tão elevada que a Bíblia chega a dizer que tudo é possível para o que crê. Juntamente com esse tópico dos direitos que a justificação me dá, o segundo tópico que o direito da justificação me dá é o acesso à esperança da glória. Quando o homem é justificado pela fé que há em Jesus Cristo, através da graça de Deus,
essa justificação me dá um acesso à esperança da glória futura. O segundo tópico dos direitos que a justificação me dá. Esperança, acesso à esperança da glória futura. Antes de o homem ser justificado por Cristo, como eu falei anteriormente, o homem está bloqueado para a salvação. A justificação pela fé é a base que abre a porta para tudo. É por isso que nós temos que crer de fato que fomos justificados. Mas o que foi que eu fiz para ser justificado? Nada. É justamente por isso que você foi, porque você não fez nada. Porque se você fizesse alguma coisa, não seria válido para ser justificado. Pô, mas o que foi que eu fiz? Era esses constrangimentos que não pode haver em nós, mas que havia nos judeus da época de Jesus. Eu não preciso fazer nada. Não preciso mais guardar sábado, que a lei de Moisés dizia. Não preciso mais guardar o ano sabático. Não preciso mais dar meus dízimos de forma legalista para cumprir uma regra. Eu não preciso mais fazer nada do que a lei me exigia. Então eu só preciso acreditar em alguém e já sou salvo. Se Jesus dissesse assim: olha, os fariseus, os judeus, a salvação é 30 mil. Quem pode pagar? Ele dizia: eu pago. Porque eles queriam mérito. Eu sou salvo, mas eu paguei 30 mil, né? É algo que eu estou vendo. Então, quando a gente entende que a gente foi justificado pela fé, a gente entende que a doutrina da justificação pela fé é a base para tudo que o crente pode adquirir na caminhada com Deus. Primeira doutrina que o homem tem que passar, né, vem arrependimento, mas a doutrina base lá é a justificação pela fé, porque através da justificação pela fé, o homem é santificado. Antes de um homem ser santificado, primeiro o homem é justificado. Eu não posso ser santo se primeiro não for declarado justo. O homem não pode ser regenerado se antes o homem não for justificado. A justificação pela fé, ela nos dá uma confiança para nos achegarmos a Deus. Como eu falei anteriormente, ela abre as portas e nos dá o acesso a Deus. De maneira que sem a justificação pela fé, o homem não sente a salvação. Porque justificação pela fé fala de salvação pela fé. Sem a justificação pela fé, o homem não recebe dons espirituais. Porque os dons é para quem crê. E sem a justificação pela fé, sem a fé depositada em Cristo, para me justificar, eu não terei a fé depositada nele para receber dons. Porque a justificação pela fé é a base, é a doutrina basilar do Evangelho. E todo crente, todo jovem, precisa entender isso. Porque no decorrer da sua caminhada cristã, muitos jovens são tendenciosos a pensar: será que Deus ainda é comigo? Por quê? Porque eu não estou conseguindo mais orar. Ele inventa um pacote de meios, de justificativas para dizer: Deus não é mais comigo porque eu menti. Deus não é mais comigo porque eu pequei. Deus não é mais comigo porque eu não estou conseguindo entender o que está sendo pregado. E Deus não deixa de ser com você, a não ser que você deixe de ser com Ele. Você creu através da fé? Você pode estar sem entender a palavra. Você pode passar uma semana sem orar, que não deve. Mas ainda que você passe uma semana sem orar, não é por isso que você vai achar que Deus está sem você. Deus não está mais com você. E quantos jovens na igreja pensam isso? Você entendeu? Aí quando ele está ali lavando o banheiro, não perde um culto, aí ele fala: Deus está comigo, não perco um culto. Isso não é os parâmetros que definem se Deus está com alguém ou não. Deus está com você porque você foi justificado pela fé. Então, quando você acredita em Jesus e é justificado pela fé, é uma marca de que você agora pertence a Ele. Jesus disse: eu conheço os que me pertencem. Então, a justificação pela fé, ela nos traz vários direitos, e dentre eles,
a paz com Deus e o acesso à esperança da glória. O quinto tópico que eu quero abordar aqui com vocês é: a justificação não anula as minhas obras. Isso parece uma contradição. A mesma contradição que parece que o apóstolo Paulo e o apóstolo Tiago entraram quando Paulo diz que a salvação não é por obra, mas Tiago diz que a fé sem a obra é morta. Parece uma contradição, né? Mas não é, parece. Principalmente ao entendimento daqueles que não entendem o significado. Mas não é uma contradição. Porque o mesmo Espírito que usou Paulo, usou Tiago no capítulo 2 para dar declarações que caminham na mesma direção. A justificação pela fé não anula as minhas obras. O fato de a graça de Deus ter se manifestado e eu usar fé para crer na graça e ser justificado, me isenta de eu ter obras de fé? De eu ter obras de justificação? Não. Porque o que diz que eu sou justificado por fé é que essa minha fé está sendo mostrada através das minhas obras. Porque ninguém vê a sua fé. Lembra que eu falei que fé não se explica? Lembra que eu falei que fé, só a fé não se vê? O que é que se vê? As obras. Então, o apóstolo Tiago disse: mostra a tua fé sem as obras, e eu, pelas minhas obras, te mostrarei a minha fé. O apóstolo Tiago está dizendo: a sua suposta fé, sem conseguir me mostrar, é oca. É só um som. Bum! Não sei de onde vem, não sei para onde vai, e ele se torna incerto. Mas me mostre um sino, não faça som nenhum. Se você me mostrar um sino, eu sei qual é a função do sino. Eu sei que dali vai sair um bum. Sem ninguém tocar ele e fazer um bum. Então é isso que Tiago está complementando a fala de Paulo. Paulo disse: olha, toda obra que o homem faça e não seja através da fé em Jesus é uma obra sem valor. Porque você fez confiando nos seus méritos. É por isso que a salvação não é pelo que você faz, é pelo que Jesus fez. Por quê? Porque Deus tirou todo o mérito do homem e disse: o mérito vai estar depositado em meu filho. A salvação não é pela obra humana, mas é pela obra de Cristo. Então, toda a minha obra, para ser justificado, é em vão. Mas quando eu já sou justificado, toda obra de justiça que eu faço, as pessoas veem que de fato eu estou em Cristo e glorifica ao Cristo que me justificou. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. A Bíblia diz que sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Essa declaração é uma declaração profunda. Porque a Bíblia está nos dizendo que a justiça de Deus, quem é a exatidão, a totalidade da justiça de Deus? Porque Elias veio e andou em caminho de justiça. Moisés, como um tipo de Cristo, veio, porque todos os homens de Deus do Antigo Testamento, que andaram de forma agradáveis a Deus, foram um tipo de Cristo. Era alguém que andavam dizendo assim: ó, vem aí um padrão perfeito de justiça. Isso que eu estou fazendo aqui aponta para ele, mas quando eles vierem, vocês vão ver, ó casa de Israel, a plenitude da justiça de Deus habitando entre vocês. Então Moisés, Elias, Isaías, Jeremias, esses homens foram um modelo de Cristo. Alguém que viveram em justiça, só para mostrar para o mundo que Deus tinha um padrão exato de justiça. E quando Jesus vem, Jesus é a totalidade da justiça de Deus. A ponto que o livro de Colossenses fala que ele é o esplendor da glória, a imagem do Deus invisível. Então,
Bíblia fala que sem lei a justiça de Deus se manifestou a nós, é que a justiça de Deus, que é Jesus, para ser manifestada a nós, não precisou de lei. Foi somente a vontade de Deus. Deus disse, eu preciso enviar alguém para morrer por eles, porque eles estão perdidos em pecado. A quem enviarei? Jesus se prontifica e diz, no rolo do livro está escrito, ó Deus, ao meu respeito. Samuel já tinha falado de mim. Moisés já tinha falado de mim, Deuteronômio 18:18, quando disse, Deus suscitará entre vocês, casa de Israel, um profeta semelhante a mim, a ele ouvi. Jesus disse, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, sem lei se manifesta a graça de Deus, somente através da vontade de Deus. Então, irmãos, independente do momento que você esteja passando, nunca perca a fé na graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela quis lhe salvar. Não porque você é um moreno bonito, não porque você é um branco de olhos azuis, não porque você é um negro, é um mulato, é uma negra, não. Mas porque Deus é bom. E isso não depende de obras e não depende de ninguém. Apenas a vontade de Deus. E aqui, unido a esse, ela não anula, a justificação não anula nossas obras, mas muito pelo contrário, nos põe em uma responsabilidade, porque se eu digo que fui justo e não tenho boas obras, a minha justificação é nula. É uma justificação descreditada. Então, unido a essa, eu botei justamente isso. Além de a justificação não anular as minhas obras, não é qualquer obra que ela gera. Tem muitas pessoas dizendo aí, fui justificado. Mas o que é justificação, Giovanni? Justificação é a justiça de Deus habitando em mim. E quem é a completa justiça de Deus? Cristo. Se eu digo que foi justificado, eu estou dizendo, a justiça de Deus agora está em mim. Eu estou dizendo, eu agora não vou sair julgando as pessoas. Eu estou dizendo, eu agora não vou soltar para fora qualquer sentimento de mentira que vem na boca. Eu não vou andar em qualquer meio. Porque a minha vida agora vai ser um modelo da vida de Jesus. Então, o interessante da justificação é que ela não gera obras. Porque obra o pecado também gera, só que obra da carne. Mas a diferença da justificação pela fé é que ela gera obras do Espírito. É o que a Bíblia diz em Gálatas 5, frutos do Espírito. Ou seja, essas obras é conhecida em Gálatas, ela é transliterada, é mudada para o livro de Gálatas como frutos. Quando você ama alguém que te trata mal, que te calunia, você está mostrando as obras de justiça de Deus na tua vida. Você está produzindo um fruto do Espírito. A justificação é tão poderosa que ela nos faz ter obra e, ao mesmo tempo, ela te faz ter fruto. Então, meninos, não é como muitas pessoas estão dizendo, fui justificado, vá ver as obras, eu creio em Jesus. A Bíblia diz que até o diabo crê. Até o diabo teme e treme. Ele está em vantagem mais do que muitos crentes. Porque tem crente que crê, mas nem teme nem treme. É assim ou não é? Porque anda de qualquer jeito. Então, Deus, ele requer um comportamento louvável de todos aqueles que foram justificados. Unido a esse tópico, a justificação gera boas obras, eu botei. Já falei até sobre isso, mas eu quero enfatizar ainda. Jesus nos fez justo pelo que ele fez, pelas suas obras, e não pela fé que há em mim. Porque se a fé que há em mim, ela estiver em um galho de arruda, ela é uma fé mentirosa. Quantos de nós já vimos aqui aquelas pessoas que quando você está evangelizando,
Elas que querem mudar a cena e te evangelizar. Dizer assim, ó, não, eu creio, o importante é ter fé, né? O importante é ter fé. Às vezes é uma pessoa idólatra, às vezes é um crente meia boca, bagunçado. A gente até não quer nem ferir ela e fala, não, mas você sabia que está errado? O importante não é ter fé. O importante é ter fé e ela está em Cristo Jesus. Porque se você tiver fé em um galho de arruda, você vai ser justificado? Essa é a importância de você não apenas ter fé, mas essa fé está na graça de Deus. É por isso que eu disse aqui, ó, eu coloquei esse tópico aqui. Jesus nos fez justo pelo que Ele fez. A nossa fé tem que estar no que Ele fez na cruz, que nós chamamos de graça de Deus, que nós não pagamos nada. E não pela nossa fé apenas. Porque a fé sem o que Ele fez na cruz pode se tornar idolatria. Quantos têm fé não em Cristo, mas têm fé em Maomé? Quantos têm fé em Charles Taze Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová? Quantos têm fé em Ellen White, uma das fundadoras da Igreja do Sétimo Dia? Quantos têm fé em Joseph Smith, um dos fundadores da Igreja dos Mormons? É uma fé vazia, seca, mortífera, nociva, violenta. A única fé salvífica, firme, poderosa, que leva o homem a ter sustento e crescer em todos os momentos de sua vida, é a fé que há em Cristo Jesus. Aí as pessoas falam, o importante é ter fé, né? Não, o importante é a fé ter uma direção. No outro dia eu dei um exemplo. Falei, vem cá, você é um pedreiro, você constrói a minha casa, me cobra 30 mil. No dia de eu pagar os 30 mil, eu faço uma imagem de escultura de madeira bem bonitinha, igual a você, com todos os sinais que você tem, e falo, ó, eu não vou te dar o dinheiro não, viu? Eu vou botar o dinheiro no pé da imagem. Porque quem vai receber a glória não é você não, que fez a minha casa, não é a imagem. O que é que você vai dizer? Você vai dizer, não, quem quer o dinheiro sou eu, quem precisa sou eu, porque quem trabalhou foi eu. É isso que Isaías 42 fala. A minha glória não darei a outrem, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então não é cabível. Essa fé não é uma fé pensante. A fé que faz uma imagem de escultura do Cristo, de Pedro, de Paulo, e se dobra diante dela. Deus está no céu dizendo, quem fez não foi a imagem, meu filho. Que lhe justificou pela graça através da fé foi Cristo, e ele não tem boas aparências. Você sabe qual é a cor dele, o tamanho, a altura? Por que está fazendo a imagem? Quem precisa ser honrado é ele que está no céu. De forma invisível, por enquanto, mas de forma gloriosa, presente nos nossos corações. Então não temos que honrar uma imagem de escultura. Essa fé aí é uma fé teórica. Importante é ter fé, né? Na imagem, não. Então, para pular para um outro tópico, a justificação é pela graça de Cristo. E a graça, ela é tão graça que ela lhe deu a oportunidade de crer. A graça, ela é tão gratuita que ela lhe deu a oportunidade de acreditar nela. Porque Deus poderia fazer Jesus morrer na cruz, creia quem quiser, como eu vou crer, não sei, pague 50 mil reais. Aí muitos iam dizer, mas eu não tenho condições, é por isso que eu não creio. Que Deus injusto é esse? Mas Deus é tão justo que Ele proveu essa graça para todos. Grande, pequeno, rico ou pobre, preto ou branco, só não tem quem não quer. O oitavo ponto que eu botei aqui, vou pular ele, o mérito é de Cristo. Vou pular ele que nós já falamos. Eu vou pular aqui para o 10º. A fé não é a base. A graça é a base. Porque se você ficar pensando que a sua fé é a base da sua justificação, quando você se achar sem fé, você se sente condenado. Mas quando você se achar sem fé, se porventura isso vier acontecer, se você lembrar da graça,
que quando você estava morto em pecado, muitos estavam em drogas, em adultério, não tinha obra nenhuma, essa graça se manifestou salvadora, você vai dizer, se quando eu estava roubando, matando, fumando, adulterando, a graça me alcançou, quanto mais agora que eu estou justificado, só porque eu estou fraco. Quer dizer, será que Deus vai abandonar Davi porque Davi cometeu um adultério? Muito pelo contrário, Deus disse, se vós fordes infiéis, eu permaneço fiel. A única maneira de Deus abandonar e negar o homem, só uma, é se o homem o negar. Ele disse, se vós me negardes, eu vos negarei. Mas vemos na Bíblia homens que pecaram, não era para eles pecarem. Mas se pecou, ele vai se acusar pelo aquele pecado? Não, filhinhos, não pequei, mas se pecar. Lembre que foi justificado. E temos junto ao Pai um advogado. Pequei, não era para pecar, mas é por isso que eu vou abandonar Deus? Não, é agora que eu vou mostrar para ele que eu acredito na graça. Porque graça é o que eu não posso fazer. Então pequei, não posso me justificar, é agora que eu vou para os pés dele. Pai, pequei novamente, me dá a tua graça. Então, se Deus é fiel para me justificar, ele é fiel para me santificar. É por isso que eu digo que a graça, a salvação pela graça mediante a fé é a base. Porque se ele me aceitou pela graça, o que ele não fará pela graça na minha vida? Se ele me aceitou pela graça, o que ele não fará pela graça se eu continuar lembrando e acreditando nela? Mesmo quando a minha fé esteja fraca. Sua fé pode estar fraca, mas a graça nunca vai estar fraca. Porque a graça, volto a dizer, não é o que você faz por Deus, é o que Deus fez por você. Fé é o que você deposita na graça. Então você pode dizer, poxa, eu não estou com fé, que já é uma forma errada de dizer. Você está com ela, só não está sabendo utilizar. Mas você nunca pode dizer, nunca dirá assim, ó, a graça está fraca. Porque por um ato de justiça veio a salvação, veio a justificação que dá vida a todos os homens. A fé não é a base, a graça é a base. Pois a fé precisa da graça para que ela possa ter no que crer. Mas a graça não precisa da fé para nada. Deus teve fé em alguém para fazer Jesus morrer na cruz? Aliás, Deus nem tem fé para nada. Deus teve esperança em alguém para trazer Jesus para morrer na cruz? Agora, Deus amou alguém para fazer Jesus morrer na cruz? Amou a quem? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu. Deus amou e o amor foi manifestado em obras. Nosso amor por Ele tem que ser manifestado em obra como alguém que foi justificado. É por isso que o amor é maior do que a fé e a esperança. Não é assim que a Bíblia fala? 3 coisas permanecem, a fé, a esperança e o amor. Por que o amor é maior? Porque Deus não tem fé, Deus não tem esperança, mas Deus é amor e tem amor. E esse amor é depositado em sua totalidade em Jesus Cristo, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão imensurável que deu o seu maior símbolo de amor, que é o seu Filho, para morrer por todos que nele crê, por todos que acreditam na sua graça, sejam justificados gratuitamente. Então, veja como a expressão do amor de Deus não ficou somente no amar, mas avançou para o provar. Deus prova o seu amor nos amando quando nós ainda éramos mortos. Ele nos amou primeiro. Imagine se Deus dissesse, eu amo muito a humanidade, mas não vou fazer nada, eu só amo. E ele estaria amando, mesmo se ele não desse, porque ele não pode mentir. Não há mentira nenhuma nele, não há treva nenhuma nele. O fato de ele nos amar não é porque ele deu Jesus. Porque se ele não desse e dissesse eu amo, ele amaria do mesmo jeito. O fato de ele enviar Jesus é uma demonstração do amor. Vou repetir. Se ele não enviasse Jesus, não significa que ele não nos amava. Se a Bíblia dissesse que ele ama,
é porque de fato ele amava, mesmo sem dar Jesus. Porque antes de Jesus vir na terra, no Antigo Testamento, ele amava os homens do Antigo Testamento. Agora, Jesus morrer na cruz é a forma que Deus encontrou de provar o seu amor. Dando o seu filho inocente, eu amo tanto que eu vou dar um inocente para morrer por um culpado. Isso que é graça, isso que é amor e isso que é fé. Porque até a fé que nós cremos não vem de nós, é dom de Deus. Pela graça sois salvo através da fé. E isso o quê? O que você deposita nele, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Não de obra para que ninguém se glorie, se ufane e diga, né, mas a minha fé é porque ela é rosa, é porque meu cabelo está moecano. Nada disso. É porque Deus fez com que Hebreus 12 dissesse, ele é o autor, aquele que providencia, e consumador, aquele que finaliza, que consuma no seu coração e no meu coração. E o último tópico que eu anotei aqui foi: a fé precisa de evidências. Se a evidência não ocorre, é porque não houve uma verdadeira fé. De que maneira, já falamos sobre isso, mas esclarecendo melhor, de que maneira a fé precisa de demonstração? Se a minha fé ela não tem uma demonstração, é sinal de que eu não tenho a verdadeira fé. Porque a verdadeira fé ela é ativa. A verdadeira fé ela é frutífera. A verdadeira fé ela abstrai algo de Deus. Jesus disse, aqueles que crerem em mim, de verdade, farão obras maiores. E nós a cada dia estamos caminhando nos caminhos de Cristo para essas obras. Quando a Bíblia nos dá a entender que a fé verdadeira ela é demonstrada por obras, isso fala em todo o decorrer da nossa vida. A cada dia vamos crescendo de glória em glória, crescendo na estatura até alcançarmos a imagem perfeita de Cristo. Não significa que da noite para o dia nós vamos chegar à estatura de Cristo. Significa que através da perseverança, buscando a Deus hoje, buscando a Deus amanhã, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus estratégia, para que de uma forma ou de outra, das maneiras de Cristo, essa minha fé, ela seja evidente a todos. Quando o apóstolo Paulo, ele vai escrever a igreja dos Filipenses, é algo muito interessante, porque ele diz assim, ó, dou graças a Deus por vocês em todas as minhas orações, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. A fé de vocês em Deus cresce a tal ponto, de maneira que não há necessidade de eu acrescentar coisa alguma. Paulo estava longe. Paulo estava vendo a fé deles. Paulo estava ouvindo falar do resultado que a fé deles estavam trazendo. Então, irmãos, a obra ela é gradativa. Aquilo que você não conseguiu fazer ontem, como fruto de alguém que foi justificado, tente que amanhã você consegue. É por isso que eu digo que a justificação ela é a base da nossa vida cristã. Por quê? Porque a justificação ela não é gradativa. Fui justificado hoje, foi justificado amanhã. Não, foi por um ato de justiça. A justificação ela é instantânea. Se você crê na graça de Deus que justifica o pecador, automaticamente a Bíblia fala, se com a boca confessar e com o coração crer, não se crê com a boca, se crê com o coração. Se você crê de fato que a graça de Deus te purifica de todo pecado, verdadeiramente, somente com aquele ato, você foi justificado. Você não precisa ser justificado todo dia. O que você precisa é ser santificado todo dia. Porque a santificação, sim, ela é progressiva. A mentira que eu não consegui vencer até agora, eu creio que amanhã eu vou mentir. Eu creio que amanhã eu vou vencer. O engano que eu não consegui vencer até agora, eu creio que amanhã eu vou conseguir. Quando a gente não acredita
que a nossa justificação foi de fato instantânea, que de fato fomos justificados, quando isso entra em jogo, a gente está colocando em jogo todo o ato de Jesus na cruz. A Bíblia dá uma declaração muito poderosa, que eu particularmente me apego a essa declaração, desde novo na fé. Romanos 6,14. Na aula passada falamos sobre o efeito do pecado na nossa vida. Como o pecado abundou em nós, através de Satanás, contaminando Adão, contaminando toda a raça humana. Só que em Romanos 5,20, a Bíblia diz que aonde o pecado abundou, passando para todos os homens em Adão, a graça, através do segundo Adão, que é Cristo, ela não abundou, ela superabundou. Ela supraabundou. Ela abundou em medida maior. E quando Romanos 6,14 dá essa declaração, eu tenho que entender isso, gente. Romanos 6,14 diz: o pecado, que outrora abundava em mim, né? O pecado não terá mais domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei. Quando você está vivendo pela lei, por força da lei de Moisés, eu vou guardar o sábado, o pecado tem força sobre você. Ah, eu vou fazer porque a lei manda. O pecado está agindo porque você está debaixo da lei. Mas a Bíblia diz: o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. É a graça de Deus que nos livra de todo o pecado. É a graça de Deus que nos livra de todo o pecado. A carne, ela não se alimenta das coisas do Espírito. Muito pelo contrário. Justamente isso que você falou. A carne, ela se alimenta das coisas da carne. É por isso que a Bíblia fala que as obras da carne é inimizade contra Deus. Porque ela não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Romanos capítulo 8, versículo 8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. É por isso que quando aceitamos a Cristo, fomos justificados gratuitamente, nós temos que andar em espírito. Por quê? Porque estamos caminhando gradativamente para uma vida de santificação. Porque como a carne se satisfaz das coisas da carne, o espírito se satisfaz das coisas do espírito. Você foi justificado por Cristo, você está sendo santificado pela graça. A mesma graça, ela serve para tudo, irmãos. A graça que justifica. É por isso que eu digo, se você acreditar na graça, sua fé pode parecer fraca. Mas ela vai continuar viva e atuando sobre você, porque a graça de Cristo, ela é tão poderosa que a sua fé te justifica. Mas você precisa se santificar. Mas você precisa perdoar. E a graça de Deus, ela é um fundamento tão poderoso que ela serve para tudo. A mesma graça que perdoa é a graça que justifica. A mesma graça que justifica é a graça que santifica. A mesma graça que santifica é a graça que regenera. A mesma graça que regenera é a graça que dá dons. A mesma graça que dá dons é a graça que dá vida eterna. Então, assim, tem coisas, irmãos, que é a gente tomar posse. Não precisa de vir nenhum profeta da África. É a gente tomar posse e dizer, não é porque o irmão Paulo está falando, não é porque eu já ouvi 1000 pregações sobre fé, sobre graça, não. É porque está escrito, saiu da boca de Deus. Se a Bíblia, temos que parar de pôr Deus à prova no nosso coração. Mas será? E todos nós, em algum momento da nossa vida, fazendo isso. A diferença é que um faz em alguns momentos e outros fazem em todos os momentos. Ninguém duvida do diabo. Você sabe do que o diabo é capaz. Você sabe do que o diabo é capaz. Eu sei do que o diabo é capaz. Agora, de Deus a gente duvida, mesmo sabendo do que ele é capaz. Sabemos que a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Toda morte que a gente vê, a gente sabe que foi o diabo. Mas sabemos que Deus livra
E quando há um livramento, às vezes atribuímos ao homem. Às vezes atribuímos a nós. Não foi porque eu fui rápido. Não, foi porque a luz se acendeu bem na hora, eu enxerguei. A gente está sempre tirando a glória de Deus. Mas o terror do diabo a gente não tira. A mesma Bíblia que dá a declaração que o diabo é mau, dá a declaração que Deus é bom. A mesma Bíblia que dá a declaração que o diabo é astuto e devemos nos livrar dos seus ardis, é a Bíblia que diz que Deus não sofre sombra de dúvida ou variação. Se está na Bíblia, eu posso não entender, mas eu creio porque saiu da boca de Deus e nele não há mentira. Se está na Bíblia, eu acredito. Eu não sei como eu acredito, irmão. Porque fé é inexplicável. Você acredita que esse celular é verde e está com a capa lilás? Eu acredito. Por quê? A minha razão é porque eu estou vendo. E por que você acredita que Deus é bom? Por vários motivos. Porque está na Bíblia. Porque eu já vivi a bondade dele e vivo todos os dias. E a maior bondade dele foi dar seu filho para morrer na cruz. O que ninguém poderia fazer. Então, para abrir espaço para algumas perguntas, eu quero encerrar esses tópicos de maneira breve, dizendo a vocês, nunca deixe de acreditar na graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela é poderosíssima e nós vamos conhecendo em sua totalidade à medida que cremos com totalidade nela. Se você crê de todo o teu coração, a partir do momento que você crê, primeiro dia de crente, você já vive milagres e maravilhas. Porque o apóstolo Paulo, novo convertido, já estava orando, já estava pregando e confundindo os judeus, pouco tempo depois estava curando, porque ele creu de fato, as escamas caíram de fato, e muitos de nós as escamas só caíram de um olho. E Paulo não, as escamas caíram do entendimento, e veio descendo, tirando dos olhos, tirando dos lábios,